Deixa eu chamar logo o nosso Rodrigo Oliveira, que já está aqui no nosso backstage. Eu acabei nem falando com ele aqui na pressa, na correria. E sem mais delongas, deixa eu chamar o líder do PL no Senado, Carlos Portinho, que também já está na linha. Senador, muito obrigado pela atenção, obrigado pela companhia e pela disponibilidade. Temos dois assuntos importantes para tratar nesse programa. O primeiro, com a participação do nosso Rodrigo Oliveira, que é a parte econômica, que é a MP da desoneração, MP não, da reoneração, melhor dizendo. Para quem não lembra, o governo federal encaminhou no final do ano passado uma medida provisória para restabelecer a reoneração de 17 setores da economia e desde então há uma tentativa ali do Rodrigo Pacheco de, digamos que, apaziguar os ânimos. Mas não vai ser uma tarefa muito fácil. Líder, o senhor tem se manifestado contra essa medida provisória, o senhor tem defendido que ela seja devolvida ao Palácio do Planalto. Quais serão os próximos movimentos da oposição e também de alguns senadores para que o Rodrigo Pacheco não ache uma saída salomônica para esse caso, para que o Rodrigo Pacheco de fato devolva a medida provisória e crie de fato, e não crie uma jurisprudência ruim, inclusive porque é algo que nós temos falado aqui no programa, senador, é que a possibilidade de aprovação de uma medida provisória sobre um assunto que o Congresso já se debruçou me parece aí uma bela de uma interferência do poder legislativo, do poder executivo nas ações do legislativo. Boa tarde para você, senador. Portinho, você está sem áudio, Portinho. Vê se não está aí na tela do computador. Alô? Voltou. Voltou? Seja bem-vindo. Perdão. Voltou, perfeito, te escuto. Boa tarde, Portinho. Dois assuntos da pauta sua, que eu acompanhei aqui na abertura do programa, que mostram, de certo modo, a interferência, por hora, do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo, as prerrogativas, sobretudo parlamentares, direitos constitucionais, e, de outro modo, a interferência do Poder Executivo sobre decisões do Poder Legislativo, no caso da MP da reoneração, que assim está sendo chamada, porque traz de volta a reoneração de diversos setores da nossa economia que mais empregam. Essa medida provisória, além de trazer a reoneração de setores importantes da economia do país, ela também pretende derrubar o PERSE, que é o programa que incentiva a retomada do setor cultural, de eventos, turismo também, que está associado, e que tem demonstrado até aqui um grande acerto, desde quando foi editada no governo Bolsonaro, porque é um setor que foi muito sacrificado na pandemia, foi o primeiro a fechar, o último a abrir, e agora começa a sua retomada, que importa também às cidades, porque eventos são realizados nas cidades, eventos trazem divisas, riqueza, não só para as cidades, mas também para o nosso país e principalmente para esses setores da cultura e principalmente dos eventos. Ela traz também uma compensação, uma agenda, um calendário para que o governo pague decisões judiciais que admitem que empresas compensem crédito e ele pede aí um fôlego, um tempo para poder pagar. Desses três temas que integram a medida provisória, a reunião do Colégio de Líderes, que durante o recesso foi convocada, e se foi convocada é porque era importante a opinião dos líderes, em sua grande maioria, com exceção naturalmente, como deve ser do líder do governo, no Congresso e no Senado, todos os líderes opinaram pela devolução da medida provisória, e não pela metade, opinaram pela devolução por inteiro. E esse foi um compromisso que o presidente Rodrigo Pacheco assumiu perante os líderes, seus pares, e que a gente acompanha com preocupação, mas que eu acredito que deva ser devolvida. Não posso crer que o presidente do Senado, convocando no recesso os líderes para ouvir sobre uma decisão que compete só a ele, né? Ele poderia tomar a decisão que fosse sem nos ouvir, depois de ouvir, depois de haver uma convergência, ele não haja conforme foi estabelecido nessa reunião que ele próprio convocou. A devolução seria por inteiro e o governo traria, através de projeto de lei, né, a discussão ao Senado. O projeto de lei permite que a gente possa
entender o lado do governo e tentar aí ajustar, convergir, né, que é a função parlamentar, e nós todos estamos propensos a isso. Agora, o que eu tenho visto com preocupação é o anúncio de que pode ser ou devolvida pela metade ou reeditada a MP, derrubando o PS e tratando da questão da compensação. É muito ruim, para concluir essa minha primeira participação, Wilson, porque a gente começou o ano. As empresas elas se programaram, né? E elas estão agora em compasso de espera. Elas demitem, elas investem mais, elas desinvestem, elas demitem pessoas ou contratam. Tudo isso depende dessa decisão. Por isso, seja a decisão mais rápida. Foi o que a gente pediu ao presidente Pacheco. É lógico, uma questão institucional, ele tem que conversar com o ministro da Fazenda, ele estava aguardando a chegada do ministro Fernando Haddad, que estava ausente, né? Mas, a partir disso, a opção que foi colocada é a devolução e a edição de projetos de lei que a gente possa debater com a sociedade, porque esse grau de insegurança jurídica é muito ruim para o Brasil, para o desenvolvimento econômico, para os números da economia, né? Para aqueles que estão preparando investimentos ou desinvestimentos e continuam em compasso de espera. Muito ruim. Rodrigo Oliveira. Senador, muito boa tarde. Eu queria perguntar o seguinte, na verdade são 3 temas, mas são 4 assuntos ali, né? Você tem a desoneração das empresas em si, um desconto para as prefeituras, né, na distribuição previdenciária, o PERSE e a limitação ali da utilização de créditos. Eu queria, para a gente começar essa conversa, só saber, na opinião do senhor, qual a chance, vamos supor que desmembrasse isso em 4 matérias diferentes, 4 MPs, PLs, o que o governo achar que faz sentido. Qual a chance de cada assunto desse passar no voto hoje? Bom, aí a gente tem que pegar o placar das últimas votações sobre esses temas que foram exaustivamente debatidos durante o ano e discutidos no Senado. A reoneração desses setores, assim como o PERSE, ela não tem a menor possibilidade do governo, na minha opinião, obter voto. Primeiro, é bom lembrar que o Instituto das Medidas Provisórias ele está afetado na sua tramitação por uma divergência entre Câmara e Senado, entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Foram inúmeras medidas provisórias que caducaram. Aí eu não sei se é uma pegadinha do governo, que ele está querendo só arrecadar enquanto ela está em vigor para mostrar números positivos, o que também é um passa-moleque, né? Seria uma forma artificial até de buscar arrecadação. O placar foi 60-13 da derrubada dos vetos no Senado Federal. E o PERSE, ele foi amplamente discutido no governo Bolsonaro, ele foi prorrogado no governo Lula, né, por ampla maioria, ou seja, por uma medida provisória. Eu não vejo como parlamentares que se posicionaram ao lado desses setores mudarem de ideia do dia para a noite, né? A gente sabe o que acontece, mas acho que a distância no voto é muito grande para isso. Com relação aos municípios, os municípios estão sofrendo com atraso nos repasses do Fundo de Participação, isso é um fato. Os municípios estão sofrendo com um atraso de quase 20 dias no repasse dos royalties do petróleo por parte da agência, né? E os municípios estão tendo muita dificuldade que não teve antes, nem mesmo na pandemia, de cumprir suas obrigações. A gente está aí perigando já ver municípios atrasando pagamento, salário de servidores, segurando projetos, o que é muito ruim para o país. A questão que trata a medida provisória, se vier uma reoneração dos municípios, é mais um golpe, né, nos municípios que já estão de pires na mão. Inclusive, eu destaquei na reunião de líderes que eu sou relator de um projeto que está no Senado, né, que pretende esticar o prazo para que os municípios possam aderir à sua reforma de previdência e aderir com isso ao parcelamento, porque é lógico que os municípios, do jeito que estão, não vão pagar, né, o que é devido ao governo federal, à Previdência, esse ano. E os prazos terminaram, é um ano eleitoral, é um ano que a gente sabe que há uma dificuldade política em se fazer reforma de Previdência. Então, a ideia era postergar para o ano seguinte as eleições e permitir que esses municípios possam aderir, né, ao programa de refinanciamento, com a obrigação, em contrapartida, de fazer, a partir
do ano seguinte, iniciar a sua reforma da Previdência, o que seria muito positivo e traria recursos já nesse ano no refinanciamento da dívida para o governo federal. Então, o governo tem caminhos para buscar arrecadação sem sacrificar num momento tão grave, aliás, um momento de eleição municipal, um ano de eleição municipal, os municípios que já estão sofrendo demasiadamente. A questão das compensações, aí sim há alguma conversa, algum espaço de conversa maior, de algum sucesso até em votação do governo, mas nesses outros assuntos, 3, né, a reoneração, PES e a questão dos municípios, uma grande dificuldade. Posso emendar outra aqui, Wilson, rapidinho? Por favor, vamos lá, Rodrigo Oliveira. Vamos que vamos. Eu tenho uma dúvida sobre o seguinte, o governo aponta essa reoneração como uma das medidas para tentar manter viva a ideia de um déficit primário zero no ano de 2024. O senhor acha que isso é uma estratégia para colocar a culpa da não consecução, né, de não atingir o objetivo de zerar o déficit no colo do Congresso Nacional, já que acaba passando, olha, eles não quiseram reonerar, eles não quiseram, criaram gastos, despesas, enquanto o governo não faz a parte dele lá de cortar algum gasto que seja? Tem aquela máxima que diz, a culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Por esse aspecto poderia, mas não, isso não cola, porque quando o ministro Fernando Haddad esteve conosco em reunião do Colégio de Líderes para apresentar a proposta do novo arcabouço fiscal, a gente advertiu que mesmo com o novo arcabouço ele não ia alcançar nos prazos que ele estabeleceu as suas metas, né? E isso está se confirmando e agora o governo ele vai tentando se socorrer de alguma coisa para tentar sustentar aquilo que, desde o início, né, a oposição, de forma até construtiva, mostrou que o governo, que é um governo de um Estado grande, bem diferente do governo que a gente veio, de um Estado maior, de um Estado paquiderme, se ele não cortar, não fizer uma reforma administrativa, não cortar o número de ministérios, não cortar a despesa, ele só vai pensar em arrecadação e, para isso, em taxar a sociedade, classe média, trabalhador, o empresário, o trabalhador, é que vai pagar essa conta. E é isso que a gente viu ao longo do ano. Ele continua buscando novas receitas ou sobretaxações para poder cumprir aquilo que foi advertido ao próprio governo que ele não cumpriria e se entenderam como uma briga de governo e oposição, entenderam errado, porque a gente tinha análises econômicas que mostravam que, mesmo com o novo arcabouço, que já foi descumprido, né, o governo não iria alcançar as suas metas. Então, lamento, essa está no colo do ministro Fernando Haddad do governo federal. Rodrigo, quer engatar mais uma? Porque eu quero explorar o senador ainda sobre a Operação Lesa Pátria, e eu já queria te dispensar, porque o assunto hoje está bem... A não ser que você queira ficar durante o programa, Rodrigo, para a gente também falar sobre a Receita Federal com o Sóstenes. Não, deixa eu só fazer então mais uma. Assim. Qual a diferença o instrumento utilizado, o senador? MP ou PL, caso isso venha a ser reapresentado de alguma forma? Primeiro, do ponto de vista da sustentação da nossa democracia, é fundamental, numa democracia participativa, ouvir os setores, né? Num projeto de lei, você tem um espaço maior de debate, de discussão, de apresentação de dados, inclusive. Posso até me convencer, mas que algum outro setor deva ser reonerado. Mas o Senado, o Congresso, ele já se posicionou sobre esse assunto. É muito ruim para a segurança jurídica, se toda vez virar regra, como foi bem dito pelo Wilson na abertura, que o Congresso derrube vetos, o governo venha com a medida provisória. Esse é um exercício ruim, nada republicano. E o projeto de lei, ao contrário da medida provisória, que tem uma tramitação mais célere, o projeto de lei permite esse debate. Ninguém está aqui se recusando a ouvir o governo. O governo, por exemplo, com relação ao PES, ele coloca que pode haver quinais, setores que estejam, né, códigos que estejam se aproveitando dos benefícios do PES indevidamente. Isso é um trabalho do governo, né? É lógico, qualquer ilícito, qualquer aproveitamento indevido, ele tem que ser coibido. Mas isso, por enquanto, está no campo da narrativa. O governo não fez esse levantamento. Numa medida provisória não vai ter tempo para isso. Além do mais,
a gente tem visto medidas provisórias caducarem por esse desalinhamento, digamos assim, na sua tramitação entre presidente da Câmara e presidente do Senado, e eu nem acho que para o governo o melhor seria insistir na medida provisória, até porque na reunião de líderes foi colocado, a gente está aberto a discutir, né? E um projeto de lei teria um escopo que permitiria, num prazo maior, essa discussão. Então, acho até que politicamente, no que tange a tramitação de projetos, o melhor instrumento para o próprio governo seria um projeto de lei. Insistir numa medida provisória é só se ele precisa correr para mostrar números e, na minha opinião, seriam artificiais, porque ela não vai se sustentar.